Paz do Senhor, meus irmãos. Oh, glória a Deus. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Antigo Testamento, no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Antigo Testamento, livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Nós vamos ler do verso 1 por diante. Todos acharam, amém? Vamos nos alimentar da palavra do Senhor nesta noite. Diz assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon-Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor Deus dos nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste sobre os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os de Monte Seir, cujas terras não permitiste que Israel invadir, quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago vindo para lançar-nos fora da tua possessão que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porventura porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as mulheres e os filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai preparados e vede o livramento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco.
Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram os levitas, dos filhos de coatitas e dos coreitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestido de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvasse a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque as suas misericórdias duram para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os de Monte Seir, para que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do Monte Seir para se destruírem e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Amém. Louvado seja Deus. Fiz uma leitura longa para que os irmãos compreendessem melhor. Mas eu queria ressaltar aqui, gostaria de ressaltar aqui o verso 12, que diz assim, ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Muitas vezes, irmãos, nos encontramos numa situação assim, parecida com o que fala este versículo. São momentos que não temos forças e não sabemos o que fazer. É como se tivesse encurralados contra as circunstâncias adversas, que chegamos até perder o nosso controle. Diante do problema que se apresenta, ficamos sem uma estratégia para agir, sem conhecimento, sem uma experiência que possamos usar para ter uma ação. Ficamos impotentes e sem capacidade de dominar a situação e reverter a crise que vem contra nós. Aí vem a pergunta: o que fazer então, quando não temos força, nem sabemos o que fazer? Talvez você esteja passando por uma situação assim, em casa, com o filho, com o esposo ou com a esposa, algum problema com o vizinho, quem sabe no seu trabalho, alguma discórdia entre colegas que você não buscou, que você não criou, ou algo que lá no íntimo do seu coração que incomoda.
e aí você já se esforçou, já se empenhou para resolver, e parece que o problema só agrava. Pois então, irmãos, esse acontecimento que veio sobre a nação de Israel e sobre o rei Josafá nos dá algumas pistas do que fazer quando nos encontramos nessa situação de não saber o que fazer. Em primeiro lugar, a gente vai ver isso no verso 3. Em primeiro lugar, devemos buscar ao Senhor em oração. O verso 3 diz assim: então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em toda Judá. É interessante, irmãos, que a Bíblia nos manda orar sem cessar. Mas parece que as pessoas só buscam mesmo a Deus em oração quando estão passando por luta, né? Dificilmente a gente busca a Deus quando as coisas estão bem, quando as coisas estão caminhando em paz, não é verdade? Né? Mas é quando a situação fica preta, quando as coisas apertam, quando nos vemos acurralados num beco sem saída, quando nos sentimos impotentes diante de algum problema medonho, incapacitados pelas ameaças, é quando nos quebrantamos e caímos de joelho. Os versos de 1 a 3 descreve o problema que ameaça o rei Josafá e toda a nação. Diz assim: depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon e alguns dos meunitas vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns avisar a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é El-Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou jejum em toda Judá. Devemos orar, irmãos, quando o inimigo nos ataca. Aí eu pergunto: será que tem inimigo nos atacando a gente, irmãos? Existem perigos de ameaça? Ora, olhamos para o Brasil. Você acha que as famílias estão seguras? Não. Estão ameaçadas pelas ideologias perigosas. Estão ameaçadas pela mídia anti-Deus e anti-valores cristãos. Ameaçadas por angústias existenciais que atingem todas as classes sociais, com pensamento suicida, principalmente nos jovens. Ameaçada pela violência urbana, porque não tem segurança. Estamos ameaçadas, a família está ameaçada por um sistema opressor de empobrecimento das famílias, falta de emprego, aumento de imposto, alto custo de vida, baixos salários, sistema de saúde precário, corrupção nos poderes. E a gente pergunta: quando vai isso acabar? Estamos encurralados. O que fazer então? Buscar a Deus em oração. Josafá convocou a nação para orar e jejuar. O povo se uniu na crise. Eles se uniram na dor. Se ajuntou Josafá, o povo de Judá e os moradores de Jerusalém,
e se voltaram para o Todo-Poderoso para invocarem o nome do Senhor e buscar a sua face, clamando por socorro. Tem hora, irmãos, que a oração é no nosso particular. É no nosso particular. É você e Deus. É você orando pela sua casa. No particular da oração, lá no seu quarto. Mas tem hora que temos que extrapolar os limites do nosso quarto e convocar a coletividade do povo de Deus e chamar toda a igreja para nos unir em oração. Devemos orar quando existe medo. O texto diz que Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor. Irmãos, tem medo que coloca dúvida no nosso coração e nos faz afastar de Deus. Quando nós acusamos Deus de alguma coisa ruim, o medo nos afasta de Deus. Mas tem medo que nos empurra para os braços do Onipotente. É quando você diz que é fraco, que não tem força, que não sabe o que fazer. É nessa hora que você se lança nos braços do Eterno para buscá-lo em oração. Aleluia! A oração é unir a fraqueza humana com a onipotência divina. É juntar aquilo que não posso fazer com aquilo que Deus pode. Josafá disse no verso 12: porque em nós não temos força para resistir a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer. Mas depois ele diz: porém, os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia. Nas crises que atingem o seu coração, ou a sua casa, ou o seu casamento, falta de força, falta de sabedoria e estratégia para agir e resolver. Mas os nossos olhos estão postos no Senhor. Digam amém, glória a Deus. Como disse Josafá. E aí não tem solução que Deus não mostre, não tem problema que Deus não mostre uma solução. Ou existe ou não existe diante de Deus um beco que não tenha saída, que Ele não possa abrir uma porta. Ou não existe um fundo do poço que Ele nos possa tirar de lá. Aleluia. Josafá, ele conclamou todos para orar e jejuar. E aí de todas as cidades veio gente para Jerusalém. Havia urgência. Era preciso que todos se dispusessem. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Quando você ora, você está se quebrantando na presença do Senhor. Mas quando você jejua, você se abstém daquilo que é bom para aquilo que é melhor. Você se abstém daquilo que é bom para o corpo, para buscar aquilo que é bom para a sua alma. É isso que o jejum faz. Nós estamos numa época em que temos muitas dificuldades de reunir o povo de Deus para orar. A gente vê a sexta-feira de oração aqui, são tão pouquinhos irmãos. Cada um tem algo para fazer, não tem tempo para orar, as pessoas não têm mais tempo para isso. Deixa eu dizer uma coisa que aconteceu lá na Inglaterra, na segunda Guerra Mundial.
A Inglaterra estava sendo ameaçada para ser massacrada. E aí a igreja ali da Inglaterra começou a pregoar jejum, se reuniram para orar a Deus e Deus livrou a nação. Nós precisamos de orar, irmãos. Precisamos de orar. Segundo lugar, a lição que essa passagem nos dá é que devemos crer na palavra de Deus. Primeiramente, orar ao Senhor, buscar o Senhor em oração. Segundamente, creia na palavra de Deus. Verso 14, olha aí. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel. Verso 15. E disse: dai ouvido todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assustei por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descerei contra eles, eis que sobe pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhe ao encontro, porque o Senhor é contigo. Aleluia! O povo se reuniu, não só para buscar o Senhor e pedir socorro. O povo se reuniu para ouvir Deus falar. Porque Deus fala pela sua palavra, irmãos. Amém? Nós viemos aqui nesta noite porque cremos que Deus está neste lugar, porque Ele é real, porque Ele é vivo e porque Ele se revela. Aleluia! É importante que nós leiamos a Bíblia para saber as promessas de Deus. E de posse do conhecimento dessas promessas, poderemos apresentá-los a Deus em oração. E como as promessas são dele, de Deus, Ele se empenha para nos responder, irmãos. Ele é um Deus fiel. No verso 9, fala de uma promessa que Deus tinha feito a Israel quando da inauguração do templo. E naquele momento eles estavam reunidos no templo. Diz assim, verso 9: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste por fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Era a promessa do Senhor. Deus prometeu isso quando inaugurou o templo, e ele agora estava apresentando essa promessa ao Senhor. Olha, Deus, foi tu que disseste. É assim, irmãos, que a gente ora na aflição. Se a gente não lê a Bíblia, como é que a gente vai saber as promessas? É importante estarmos lendo, porque no momento desse você apresenta a promessa. Senhor, tu disse que nos livrará. Tu disse que ia estar conosco todos os dias. Aí a gente apresenta ao Senhor e Ele tem prazer. Deus tem prazer em que lembremos suas promessas para que Ele faça cumprir. O povo buscou a Deus, Deus responde. Ele diz: buscar-me-eis e me acharei, quando me buscarem de todo o vosso coração. Aleluia. Eles buscaram e Deus veio na direção deles e foram achados pelo Senhor.
Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos, sobre o verso 13. Vamos ler esse verso 13? Diz assim: todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também suas crianças e suas mulheres e seus filhos. Irmãos, o verso 13 diz que estavam todos diante do Senhor, inclusive as crianças. Isso nos chama a atenção, irmãos, que as crianças, elas devem ser trazidas para a igreja, né? Elas precisam participar do culto desde bebês, porque criança não atrapalha o culto, não. Na verdade, elas estão aqui com seus pais, elas vêm com seus pais para aprenderem e absorverem a cultura do reino. Elas só vão aprender se estiverem cultuando também junto com seus pais. Amém, irmãos? Por isso que a gente não reclama, não fala nada quando as crianças choram, né? É uma bênção, a igreja está cheia de crianças. Isso é uma bênção, irmãos. É renovando a membresia. Amém? Mas louvado seja Deus pela sua fidelidade. O problema é maior do que as nossas forças. O inimigo é maior do que nós. Nós não temos poder, não temos capacidade, não temos estratégia, mas Deus é nossa direção. Ele fala conosco, nos manda acalmar, nos manda a descansar nele. Ele falou por intermédio do profeta para Josafá e o povo. Ele diz assim no verso 15: dai ouvido todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, rei Josafá, ao que diz o Senhor, não temais, não vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas é de Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, alguém querer fazer mal a um filho de Deus, dizer uma maldição ao filho de Deus, tenha cuidado que está mexendo com o Pai eterno. Os crentes têm donos. Aleluia. Eu lembro uma vez que eu estava eu trabalhava ainda no agendamento de consulta. Uma mulher entrou assim, no ambiente que a gente marca, e dizendo: Misael, te amaldiçoou por isso e por isso, aquilo outro. A minha chefe olhando para mim, para ver se eu me levantar e agredir a mulher. Quando ela parou, eu bem calmo disse: maldição sem causa não tem efeito. Aleluia! Aquela mulher envergonhada saiu de cabeça abaixo e foi embora. E a minha chefe ficou tão feliz olhando para mim ali, porque eu não tive nenhuma reação agressiva. Eu só citei a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Precisamos conhecer a Bíblia. Precisamos ler. Aleluia. Aleluia. Precisamos entender, irmãos, que a nossa vitória vem do Senhor. A nossa vitória não é pelos nossos próprios esforços. Porque, irmãos, uma multidão para Deus é nada. Um grande exército poderoso, um ajuntamento de exército para Deus não é nada. Porque Ele já é o Senhor dos exércitos. Dos exércitos do céu, dos exércitos da natureza, do exército dos homens. Ele quem comanda tudo. Talvez você tenha vindo hoje, nessa noite, aqui com o coração aflito, a alma angustiada, ansiosa, talvez um pensamento negativo, mas eu quero dizer que não é nenhum exercício do pensamento positivo, ou alguma meditação introspectiva que vai te aliviar, não. É Deus e somente Deus.
Aleluia. Ele é o que tem o controle. Foi cantado aqui, tem um domínio, o controle, o domínio em suas mãos. Ele é quem tem o controle, o domínio de tudo. Busque ao Senhor. Se Ele se agradar de você, você vencerá. Faça um propósito com Deus de orar e jejuar pela sua causa. E escute Deus falar. Acalma o teu coração. Oh, glória a Deus. O verso 20. É interessante aqui no verso 20, que o próprio Josafá, ele agora confiante, depois de ter recebido a palavra do Senhor através do profeta, ele confiante, ele se levanta e diz ao povo: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro, crede nos seus profetas e prosperareis. Glória a Jesus. Pois então, irmão, creia na palavra de Deus. O que Deus está falando agora no teu coração, o que Ele está falando a respeito da tua casa, a respeito da tua vida, da tua família. Creia na sua palavra e você vai prosperar. Ele é o Deus que vê o nosso amanhã. É por isso que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Dê glória. Aleluia. Em terceiro lugar, irmãos, a terceira lição que esse acontecimento nos traz é que você deve louvar a Deus. Verso 18. Verso 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Aleluia. Pois então, nós aprendemos que adoramos a Deus pelo que Ele é. E agradecemos a Deus pelo que Ele faz. Mas aqui, quando Josafá, ele adora o Senhor, os inimigos ainda não haviam sido derrotados. Mas é interessante que eles creram de antemão. Eles tomaram posse da vitória, creram na palavra e adoraram ao Senhor. A gente lembra de Ana, orando lá no templo, e o profeta Eli observando, e quando Ana, aplicando ali toda a sua alma, na sua oração, né? E quando ela termina, o profeta Eli diz: vai em paz e fique livre desse teu mal. Ana tomou posse da palavra do profeta e o seu semblante mudou na hora. E assim, ela creu que Deus tinha respondido sua oração já de antemão, com a palavra do profeta, confirmando. E Deus a abençoou. Deus abriu a sua madre. Sabe, irmão, quando você ouve a palavra de Deus e crê, você confia e adora a Deus. E aí você não louve a Deus apenas depois que o problema tivesse sido resolvido, não. Louve para que o problema seja resolvido. Isso parece, o louvor é uma arma de guerra, sabia? Né? Isso parece algo sem sentido. Mas o louvor é uma arma de guerra. A gente lembra quando o povo hebreu, eles tomaram
a terra prometida, a primeira cidade que eles tomaram foi através do louvor. Eles rodearam a cidade 6 vezes, e louvando ao Senhor. E no 7º dia, eles rodaram a cidade 7 vezes e gritaram pelo Senhor. E os muros vieram ao chão. Louvor é uma arma de guerra. Pois então, o exército estava lá, Josafá com seus soldados, com suas armas, os escudos e espadas, todo aparato. Mas em vez dele colocar o coral atrás do exército, para ir incentivando os soldados na guerra, ele colocou o coral na frente do exército. E aí, em vez de guerreiros, cantores. Em vez de escudo e espadas, instrumentos de musicais. Nem que contradição, irmãos. E louvando a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque as suas misericórdias duram para sempre. Sabe, irmãos, o louvor nos põe acima das circunstâncias adversas. Nos faz crer na providência de Deus, mesmo que ainda não tenha acontecido. Mas você sabe que Deus vai fazer. Porque as suas promessas e as suas realidades, e a realidade é a mesma coisa para Deus. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Então, para Ele é a mesma coisa. E aí, irmãos, em vez de você reclamar e murmurar, experimente louvar o Senhor. Deus muda as circunstâncias. Deus muda o seu coração. Ele tira o seu coração do nevoeiro e faz você se transportar acima das nuvens, onde você vê o sol brilhando. Eu já tive essa experiência literalmente. Quando a gente viajou e o avião desceu lá, desceu em São Paulo, estava tão escuro, um nevoeiro terrível, A gente tinha que fazer uma ponte. E aí eu disse: agora para esse avião subir? Aquele escuro, era de tarde ainda, mas aquele escuro, chuva, e aquela coisa, aquele nevoeiro. Daqui a pouco o avião subiu, quando chegou acima das nuvens, aquele clarão do sol, brilhando. É assim, Deus tira nosso coração do nevoeiro e faz-nos enxergar um novo brilho, o sol brilhando por cima do nevoeiro, por cima da situação. O louvor muda a circunstância humanamente impossível. Veja os versos 22 e 23. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada para os filhos de Amon e de Moabe, e dos filhos de Seir que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros e destruíram-se. Irmãos, o louvor, ele confunde o inimigo, Porque se a gente vem na guerra, a gente vem louvando ao Senhor, ele diz: estão loucos, deveriam estar pegando armas, estão louvando. O louvor traz a vitória de Deus, porque você não sabe o que fazer, nem o que pode, mas Deus sabe o que fazer, e Deus pode.
sabe? Assim, se Deus nos deu armas espirituais, não tomemos armas carnais, não, irmãos. Nossas armas são espirituais, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Quando Judá chegou no alto para ver o vale onde estava o exército, era só corpos mortos. Deus fez que os inimigos guerreassem entre si e se destruíram. Deixa eu dizer uma coisa, irmão. Muitas vezes a esposa reclama do marido, ou vice-versa, o marido reclama da esposa. Outros reclamam da sua igreja. Outros reclamam do trabalho, da escola, do país. E se nós mudássemos a estratégia e começássemos a dar graças a Deus e adorar a Deus, irmãos? Pegando o exemplo aqui do povo de Israel. O que eu não posso fazer, Deus pode. Cante na tempestade para ela ir embora. Cante para o inimigo ser derrotado. Você vai ver o vale, o vale do deserto, que assim era chamado, se transformar em vale de bênção. Sabe, irmãos? Você pode voltar hoje para casa, vendo o seu vale de problemas, o seu vale de dor, sendo transformado em vale de bênção. Tomo posse da palavra de Deus nessa noite. Coloque o propósito de orar a Deus, de crer na palavra de Deus, adorar e louvar ao Senhor. Foi assim que o povo de Israel venceu.